Então, bora lá. Bora lá. Marcos, seja muito bem-vindo novamente. Seja muito, Obrigado. muito bem-vindo. Obrigado pela sua generosidade em estar aqui, nos servindo hoje com toda a sua bagagem, todo o seu repertório, o seu coração. E Legal. você que está vindo aí do perfil do Marcos e não me conhece, eu me chamo Igor. Eu sou staff aqui do movimento Empreenda Mais em um evento maravilhoso que vai acontecer. E para quem não me conhece, eu me chamo Igor, eu sou casado, tenho um filho de 7 meses no forninho, ainda logo, logo já vai Muito nascer. bom, parabéns, parabéns. Obrigado. Moro em São José dos Pinhais, sou sócio fundador da Limpa Estofados, uma empresa especializada em higienização de estofados, como banco de carro, sofás, colchões, cadeiras. Então, esse é um pouquinho de mim. Então, Marcos, quem é você como pessoa, os seus valores, o Legal. que você oferece como solução enquanto empreendedor? Legal. Então, mais uma vez, quero agradecer, né, Karine, que está online aí, agradecer, Igor, a tua condução também, te parabenizar, agradecer a todos os colegas do Empreenda Mais Brasil, né, esse movimento muito importante para o mundo do empreendedorismo, né, e que está aqui no nosso quintal, em Curitiba, para todo o Brasil. Parabéns aí por todos os avanços, né, e todos aqueles que têm participado. Eu estou em falta nos eventos presenciais, né? A Karine, corta essa parte para a Karine não ouvir, tá bom? É que eu estou com uma agenda bem pesada, mas eu estou me comprometendo a participar dos eventos presenciais também, tá bom? Meu nome é Marcos Tom, né? As pessoas me chamam de Tom, que é o meu nome de guerra, meu sobrenome. Eu sou filho meu pai é chinês, né, e minha mãe é brasileira, então, descendente de espanhóis e portugueses, então eu costumo dizer que eu sou o típico brasileiro, né, o brasileiro é um ser que você coloca tudo no liquidificador, liga na potência máxima, aquilo que sair ali é brasileiro, né. Eu tenho 54 anos, sou paulistano, vivo aqui em Curitiba há mais de 27 anos, né, sou casado há 26 anos, né? Junto com a minha esposa já há mais de 27 anos. Tenho uma filha de 20 anos, e eu atuo como consultor, né, como treinador, como mentor na área de negócios, né, para empresas, né, apoiando empresários e empresas, e atuo com consultoria desde 2000, né, então desde 2000 eu estou dentro de consultorias, então um pouco do bate-papo que a gente vai ter aqui, Igor, né, e colegas, eu vou compartilhar não teorias, né, ou conceitos, obviamente eles também são importantes, né, para uma questão de dar estrutura para aquilo que a gente vai conversar, mas faz muito parte da minha história vivendo dentro de consultorias, né, atuando dentro de consultorias como treinador, como consultor, né, e passei um bom tempo da minha vida dentro de consultorias especializadas na área comercial, tá bom? E, ultimamente, eu faço parte também de uma startup aqui em Curitiba, sou diretor comercial nessa startup, tenho um time comercial de quase 100 pessoas debaixo do meu comando, né? E, em paralelo, toco programas de treinamento, desenvolvimento de lideranças, de equipes de alta performance, de equipes comerciais, e essa parte de mentoria e coach de negócio. E também, para concluir, eu sou autor do livro DGE, Deus na Gestão da Empresa, que é um livro voltado para empresários cristãos. Apesar do nome, é um livro que trata muito de princípios e valores, né? E como eles podem ser aplicados dentro das empresas. Uau, que repertório! Que repertório! Tenho certeza que vai ser uma noite muito, muito importante, principalmente para quem está começando o seu time de vendas ou quem já tem o seu time de vendas. Então, Uhum. volto a repetir o velho recado dos outros 2 dias. Pegue o seu papel e a sua caneta, porque a noite vai prometer muita coisa boa. Caso de perguntas, você pode colocar aqui embaixo também, que nós vamos respondendo ao longo do conteúdo. Tá certo, gente? Então, Perfeito. Marcos, deixa eu te perguntar. Uhum. Sou um empreendedor
Uhum. pequeno, estou pensando em montar o meu time de vendas, ou já tenho um time de vendas razoavelmente pequeno. Só que a minha equipe, ela não é tão focada, não tem essa cultura Uhum. de uma pegada focada em resultado, em vendas de fato. Por onde eu começo? Legal, legal. Vamos lá. Então, eu quero compartilhar algumas, inclusive até comentar, né? Esse bate-papo que a gente vai ter hoje, ele faz parte de uma palestra, né? Que eu também ministro em empresas, faz parte de um workshop de um dia, que eu também ministro em empresas, também faz parte de programas, né, de treinamento de, por exemplo, até 10 encontros. Primeira coisa que eu queria falar, Igor, é assim, falar um pouquinho da área comercial, porque a área comercial ela é cheia de mitos, né? Ela é cheia de histórias, né? E contos, e por vezes até fábulas. E a gente precisa trazer a área comercial para um ponto onde, né, como professor, como consultor, como treinador nesta área, eu gosto muito de trazer a ciência, o fundamento para esse assunto, para a gente não ficar naquele oba-oba, né? Histórias do tipo, todo mundo pode ser vendedor, são coisas que eu, particularmente, de novo, como treinador nessa área, eu questiono um pouquinho. Então, queria começar dizendo o seguinte, a área comercial, Igor, ela é uma área de performance. Então, é importante que as pessoas que estão aqui, né, conectadas conosco, de novo, pega seu bloquinho de anotação, pega sua caneta, eu tenho certeza que vai agregar bastante para você, tá? Então, é importante a gente começar com um ponto. A área comercial é uma área de performance. A área comercial é uma área de entrega de resultados. A área comercial é uma área de metas, de objetivos, né, de tangibilizar resultados. E por que eu começo por esse ponto, Igor, né, e colegas aqui que nos assistem? Para a gente tirar um pouquinho da fantasia, né, que por vezes existem em outras áreas. Né? Eu costumo brincar que todas as áreas dentro de uma empresa, Igor, elas têm responsabilidades, mas poucas têm metas. A área comercial é a única área que tem meta, tem um objetivo. Uma área comercial que não tem uma meta, não tem um objetivo, e ela não cumpre esse objetivo, não entrega esse resultado, ela não se justifica. Tá? Não tem sentido de você ter uma área comercial que não entrega resultado, que não gera resultado. Então, eu queria começar por este ponto, né? Que a área comercial é uma área de performance, é uma área de resultado, é uma área de entrega. Tá? E aí ela acaba sendo, não é que ela é melhor que nenhuma outra área, né? Ela é apenas uma área diferente, mas ela tem essa característica, né? Então é importante a gente entender isso, porque aí, o Igor, a gente começa a entrar em algumas camadas dessa discussão, né? Eu, como consultor, eu gosto muito de trabalhar, Igor, com frameworks, né? Uma expressão em inglês, me perdoe aí, quer dizer estruturas, né? Então, não tem como você explicar algo se você não tiver ou implementar algo, se você não tiver um framework, não tiver uma estrutura, uma base, um fundamento, tá bom? Então, dito isso, né, que a área comercial é uma área de performance, é uma área de entrega de resultados, a gente vai para um primeiro ponto, Igor, que é meio assim, básico, né? Mas a maioria dos empresários talvez ignora um pouquinho, subestima isso, né? Que nós precisamos cuidar da parte de recrutamento e seleção, Igor. Não tem como você formar um time, né? Ter um time campeão, né? O tema de hoje é como formar times de vendas campeões, né? Um time de venda campeão. Se a gente não começar pela entrada, entendeu, Igor? Se a entrada estiver errado, para frente é difícil arrumar, né? Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Por enquanto não. Vamos lá que eu tô acompanhando aqui a linha de raciocínio e eu tô sentindo que vamos longe hoje, hein? É, Hoje vai ser top de novo, hein? Então, aí, a primeira coisa que eu diria para os empresários que vão passar aqui, né, e todos os nossos colegas do Empreenda Mais Brasil, você precisa cuidar do recrutamento e seleção, né, aquela famosa sigla que a gente vê, né, na internet, RS, né, recrutamento e seleção. Ou seja, se o recrutamento e seleção ele não for cuidado, a gente já começa a ter um grande problema para formar um time comercial.
Tá? Então, a minha pergunta é, como que você, empresário, tem cuidado do recrutamento e seleção? Será que o teu recrutamento e seleção, com toda a data vênia, com todo o respeito, me permitam brincar, tá? Eu gosto de brincar, gosto de trazer exemplos, porque eu acho que fica leve, né? Qualquer tipo de conversa. Será que o recrutamento e seleção da sua empresa está sendo aquele tipo de passou na rua e falou, pô, você não está fazendo nada? Ah, não, olha, o meu sobrinho da minha irmã, ele está sem fazer nada. Ô, rapaz, você não quer fazer alguma coisa da vida, não? Então, assim, já começa errado. Já começa errado, tá? Então, recrutamento e seleção. Então, se a gente fizer um trabalho minimamente estruturado, tá? Porque eu reconheço também, pessoal, que assim, tem empresa que está começando agora, né? O Igor comentou, ele é um empreendedor dessa área de cuidados, né? De estofados e tal. Pode-se montar um time comercial, deve montar um time comercial. Aí tem os modelos, né? Se é um time comercial externo, se é um time comercial interno, né, que atua por telefone, pelo WhatsApp, ou é um time que faz o PAP. Então, tem vários formatos que é uma discussão para um outro momento, tá? Então, se a gente cuidar, né, dessa entrada do time, a gente já resolve um monte de coisas, tá? E aí, eu faço conexão com o assunto que eu comecei, né, dizendo o seguinte, área comercial é uma área de performance, tá? Área de performance. Então, numa área de performance, você tem que colocar pessoas que gostam de performance, entendeu, Igor? Não tem como colocar uma pessoa que não gosta de correr. Colocar um jogador para jogar e ele não quer jogar. Não existe isso, né? Ele não gosta de jogar, ele não gosta de correr o campo. Isso não existe. Tá? Então, como é uma área de performance, então já começamos aí. Definir o perfil do vendedor, né? Que você precisa, tá bom? Aí, de novo, respeitando, é uma atividade externa, é uma atividade híbrida, é uma atividade 100% interna, né? Então, a gente começa desenhando o que a gente chama de ficha de descrição de cargo. Ficha de descrição de cargo. Então, para eu fazer uma boa contratação, eu preciso ter uma ficha de descrição de cargo. Veja, se eu perguntar para 10 empresários que vão passar por aqui, 9 não têm. Então, eles estão contratando um vendedor que ele não sabe quais são, como disse o PH ontem, né? Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que aquele cargo exige, como qualquer cargo. Como qualquer cargo. Né? Então, a gente precisa fazer uma ficha de descrição de cargo. Qual é a função, né? Qual é o tipo de conhecimento, por exemplo, eu gosto de simplificar assim, conhecimento que são, a gente diz que são competências, né? Perdão, competências comportamentais e competências técnicas. Eu preciso definir isso. Qual é a competência comportamental que aquele cargo de vendas exige? Eu tenho que descrever. Competência comportamental, né? Se está fazendo sentido, pessoal, quem está online aqui, vai me dando um ok aqui, vai me dando o feedback, tá bom? Então, eu preciso colocar algumas competências comportamentais. Por exemplo, resiliência é uma competência comportamental. É, é, a capacidade de ser um pouco mais extrovertido, né? Porque o vendedor precisa ter empatia, né? Precisa ter um pouquinho de extroversão, respeitando comportamentos e personalidade das pessoas, né? Cada pessoa é única, né? Mas eu preciso listar algumas competências comportamentais que elas vão variar de tipo de mercado, segmento, né? Indústria, dinâmica de vendas, né? O tipo da venda, o produto, isso vai variar, né? Vai variar. Mas você precisa listar algumas competências. Então, você precisa ter uma boa comunicação, precisa ter resiliência, a pessoa precisa ter uma extroversão. Por exemplo, a pessoa precisa ter energia, né? Lembra que eu falei? A área de vendas é uma área de performance. Precisa ter energia. Energia, quando eu falo, é disposição, né? Precisa ter um pouco de garra, tá? E isso a gente identifica, lista, né? Em várias competências que eu vou chamar aqui de competências comportamentais. Ok? Tranquilo daqui? Até aqui, perfeito. Eu já estou alinhando já tudo o que eu tenho que fazer para eu começar um time comercial aqui já. Então, se você
Não seja estúpido, pega o seu papel e a sua caneta. Se você já tem, você pode corrigir muitas coisas no seu time comercial. Se você não tem, você está tendo uma baita aula aqui, por onde começar. Isso é de muito valor, tá? Legal. Então, fazer essa descrição de cargo, né, ela é muito importante, porque ela vai nortear, inclusive, a divulgação da própria vaga, né, porque aí a gente vai usar, com a permissão aqui, né, portais como Cato, portais como Indeed, InfoJobs, sei lá, tem vários portais, né, o próprio LinkedIn, tá? Você vai divulgar uma vaga, né? Vai divulgar uma vaga. Essa vaga tem que ter lá qual que é o cargo, qual que é o horário, qual que é a remuneração base, qual é o percentual de comissionamento, tipo de produto, e um briefing de qual é o perfil de competências comportamentais que você exige, né? Porque isso também, veja, então essas coisas eu estou tentando aqui dar base para mostrar como essas coisas se conectam, né? Como elas se conectam. Lembra que eu falei? Eu como consultor, trabalho com framework. Isso aqui é um assunto onde eu consigo desdobrar isso para uma palestra, para uma empresa que quer tratar desse assunto de um dia com seus gestores, como um workshop, né? E um evento de treinamento. Então, a gente consegue, então, fazer essa descrição, e depois vamos para o outro lado também da ficha de descrição de cargo, onde a gente descreve as competências técnicas. Então, precisa saber mexer no computador, ó, coisas básicas, Office básico, precisa ter uma escrita razoável, né, boa, né? Qual que é o grau de instrução? Segundo grau completo, ou na faculdade, ou com faculdade concluída, ou em curso, né? Que tipo de... tem formação em técnicas de vendas, cursos que existem no mercado, em oratória. Então, você fecha dois lados, né, do perfil da tua vaga que vão nortear a divulgação da tua vaga. E tem um outro ponto importante, vai nortear a tua entrevista. Porque, veja, você divulgou a vaga, né? Então, primeiro, fechou a vaga certinho, divulgou a vaga, vai começar a vir currículo, vai começar a vir candidatos, né? Você tem que fazer uma triagem, tem que selecionar esses candidatos, né? E promover uma entrevista presencial. Aí pode ter dinâmicas, tem várias coisas que nós podemos utilizar para ir checando, né? Se realmente estamos diante daquele perfil que eu preciso como vendedor, tá bom? Então, a ficha de estándares de cargo, essa definição de competências atitudinais, né, comportamentais e técnicas vão orientar a divulgação da vaga, que é mais um briefing, né? É um overview da vaga, né? De forma atrativa e tal, e vai nortear a tua entrevista. E aí entra um outro ponto, Igor, que eu queria ter um feedback de quem está conosco aqui. De novo, está fazendo sentido, se você está detectando pontos aí, né, que você precisa ajustar na tua empresa, né? Alguns erros fatais que ocorrem, né, principalmente da entrevista, que é se apaixonar pelo candidato. Veja, os vendedores, eles são muito radiantes, né? Eu falo isso por experiência, né, e também por ter vindo da área comercial, né? Então, o vendedor, ele é energético, ele é radiante, ele tem uma empatia, né, ele tem uma comunicação boa, e por vezes o recrutador se apaixona. Apaixona é uma metáfora que eu estou usando aqui, né, uma força de expressão. E aí ele esquece da ciência. Existe uma ciência nessa etapa ainda também, né? Por exemplo, fazer a aplicação de um perfil comportamental. Simples, né? Eu trabalho, por exemplo, com vários, né? Mas eu tenho o DISC, né? Que é um perfil comportamental, onde a gente pode aplicar esse perfil comportamental no candidato que chegou para a entrevista, e você vai fasear essa entrevista. Outra coisa também, né? Empresários, empreendedores, a gente é impulsivo, né? Nós somos muito de ação. Por isso que o empreendedor é empreendedor, ele é muito de ação. Mas, gente, tem um lema que eu gosto dele e é mundialmente conhecido, né? Contrate devagar e demita rápido. Contrate devagar e demita rápido. Tá? Então, você tem que ter bastante tempo, paciência para contratar a pessoa certa. E se errou, demita rápido. Né? Tá? Então, veja,
comentando alguns erros aqui, né? Então, até agora, pessoal, o que eu já comentei, alguns erros é contratar qualquer pessoa. Alguns erros é não ter processo de contratação. Alguns erros, não tem uma ficha de descrição de cargo. Você nem sabe o que o vendedor precisa fazer e quem é essa pessoa para a cadeira que você tem ali. Né? Ignorar a ciência que tem dentro do processo de recrutamento e seleção quando dá entrevista e essas etapas para frente, que você pode aplicar um perfil comportamental, você pode fazer uma entrevista específica com o gerente da área, pode fazer uma entrevista situacional, colocando situações de vendas, pode fazer dinâmicas, fazer uma venda de um produto, fazer uma apresentação. Todos esses pontos, eles se unem, o Igor, e quem está nos assistindo aqui, para te passar um retrato onde a gente vai tentar acertar mais. Por quê, pessoal? O ser humano, ele é complexo, né? Não tem assim, não existe processo de recrutamento de seleção infalível. Isso não existe, tá bom, pessoal? Isso não existe. A gente vai seguir todas as etapas para a gente errar menos, tá? E contratar a pessoa correta. E quando eu falo correta, não estou falando que tem a pessoa errada, a pessoa certa. Estou falando que a pessoa correta para aquela empresa, para aquela vaga, para aquela oportunidade. Comentários? Por enquanto, não. Eu percebo muito que o quanto essa base, muito bem feita, ela interfere em toda a qualidade que vem a partir daqui. Uhum. Porque quando você não conhece qual é o perfil de candidato que você quer, qual a descrição da vaga, perfil comportamental que você deseja, o quanto esse perfil comportamental ele também é importante para Uhum. os candidatos, né? A equipe de vendas, né? Então, até aqui, se o empreendedor errou na base, ele vai ter que vindo corrigir mais coisas. Não é só o time de vendas, não. Ele vai É. ter que vir corrigindo muito mais coisas. Né? Porque o que, que acontece, né, Igor e pessoal? Aí a gente, eu vou fazer uma analogia aqui, aqueles que estão aqui não fiquem ofendidos de novo, eu pedi aqui data vênia, permissão para brincar, né, para descontrair um pouco desse assunto, né? Então, vou fazer uma analogia aqui, tá? O sapinho, ele vai dar pulos altos, Igor, mas o sapo nunca vai voar como uma águia, nunca, jamais, jamais, jamais. Isso, em nenhuma situação, não existe narrativa no mundo que possa sustentar isso. Então, estou fazendo uma analogia, e nem desprezando o sapinho, que tem o seu papel super importante na natureza, assim como a águia tem o seu papel super importante na natureza. Mas, se eu estou contratando alguém do time comercial, que é uma área de performance, uma área de entrega, uma área de resultados, eu preciso contratar alguém que está mais para o perfil de uma águia, concorda? Do que um perfil de um sapinho. Se ele for um sapinho, eu vou ensinar ele, ele vai dar pulos altos, mas ele jamais vai voar, tá? Qual é a brincadeira que eu estou fazendo, de novo, com toda a data vênia, todo respeito, é que contratou errado, você não vai fazer um sapo voar, tá? E o sapo tem o seu papel. Então, se ele for, né, agora trazendo para o dia a dia, aquele perfil que de repente não deu certo, ele numa outra empresa, num outro contexto, ele vai dar muito certo. Só que eu preciso acertar no perfil, tá? Então, eu preciso contratar pessoas que tenham um perfil de vendas, que tenha esse perfil que eu estou chamando de águias, né? Porque mesmo se ele for uma águiazinha, eu sei que uma hora ele vai virar uma águia. A natureza dele é ser águia. Só precisa ser moldado, só precisa ser lapidado, só precisa ser refinado. É uma questão de tempo e de treinamento, tá bom? Então, né, Igor, você comentou ali, se errar na entrada, gente, como é que conserta para frente? Entendeu? Não conserta, não conserta. E eu arriscaria dizer que em muitas áreas comerciais têm problemas de resultados porque contrataram errado, ou não tiveram cuidado com esses inúmeros pontos, né, que a gente está tratando aqui, tá bom? Beleza? Então, esse é o primeiro bloco, né? Vamos dizer assim, tem um tripé desse assunto que eu estou trazendo hoje, né? Como formar um time campeão. Então, o primeiro ponto, todo esse cuidado com recrutamento e seleção. Não pode ser menosprezado.
tem uma ciência por detrás disso, tá? Tem uma ciência, e se essa ciência for aplicada, você vai acertar mais e vai errar menos. E, de novo, o ser humano é complexo, a gente não consegue acertar tudo, mas você acredita que vamos acertar mais, tá? Eu falo isso de cátedra, né, como diretor dentro de uma startup aqui em Curitiba, que tem praticamente 100 vendedores, e eu participo desse processo de recrutamento e seleção de perto, eu acompanho isso de perto, tá bom? Ok, então, resolvido esse primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. Contratamos as pessoas. Aí entra num segundo erro, num segundo problema, né? É que não existe integração, capacitação e treinamento. Não adianta você contratar a pessoa certa, sendo que na sua empresa não tem um processo de treinamento. E o que é mais comum acontecer, tá, Igor? Né? Então, com minha experiência apoiando principalmente empresários dos mais variados segmentos, né? Mais de 20 anos de consultoria, você imagina quantas empresas que eu já não atendi, né? Como consultor, já não treinei essas equipes, né? E muitas empresas, elas subestimam essa área de treinamento. Né? Coloca dentro do mesmo balaio lá, de palestrinha. Não, não estou falando disso. Se você quer ter uma equipe campeã, você precisa implementar dentro da sua empresa uma cultura de vendas. E essa cultura de vendas, ela acontece com uma mentalidade que a gente chama de treinamento contínuo. Ou, né, como se fala atualmente, o lifelong learning, né? Se fala muito a respeito disso, né? É uma base conceitual de Peter Senge, tá? Das empresas que aprendem, né? Então, hoje está em alta, né? Mas esse assunto não é novo. Né? Então, você precisa implementar dentro da sua empresa uma estrutura de treinamento. Não só integrar aquele vendedor, mas como dar a ele treinamento. E não pode ser uma pílula. Tem muito empresário que fala assim, Tom, vem aqui na minha empresa, preciso treinar a minha equipe. O que você quer fazer? Não, dá uma palestrinha de 1 hora. Eu vou fazer um evento informacional, não é um evento formacional, né? Vamos, se me permita usar essa expressão, tá bom? Uma coisa é informar, outra coisa é formar as pessoas, né? Então, o mais correto seria implementar uma academia de vendas na sua empresa. Ter encontros, pelo menos 10 encontros, um por mês, por exemplo, para você implementar um processo, uma cultura comercial, que não acaba com aquela janela de treinamento, mas ela acontece no dia a dia. Perguntas, quem tiver perguntas, fica à vontade, pode fazer comentários. Estava aqui anotando tudo aqui. Pessoal, até aqui tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Esse é um conteúdo mais denso porque é o coração do negócio. Precisa ser muito bem elaborado, muito bem executado, pensado, tá? Você falou sobre ter uma cultura. Olha lá, veio o comentário aqui da Karine, ó. Vejo muito empresários dizendo que as pessoas não querem trabalhar hoje em dia. Tem até alguns Uhum. memes de candidatos perguntando que uma empresa iria agregar a ele para o entrevistador. E a Catrina respondeu que está fazendo muito sentido. Bom demais. Legal. Marcos, Então, você comentou de cultura. O quanto, né, depois daquela de toda a base feita, vem a segunda parte de começar a formar o time de fato já dentro do seu negócio. E você comentou uma palavra chamada cultura. Como que nós vamos receber alguém sem cultura? Então, para a gente colocar ordem nesse corpo, como definir uma cultura? Como que o empreendedor pode ter esse conceito tangível, cultura? Como que eu tenho isso dentro do meu negócio? legal.
E aí, então, a cultura de vendas, né, uma cultura forte, fizeram perguntas aí, depois você vai me ajudando aí, Igor, a gente ir respondendo, tá? Então, quando a gente fala de cultura forte, a gente, de vendas, né, a gente está falando do ambiente, porque a cultura, ela é um conjunto, né, vamos falar assim, de forma mais conceitual, ela é um conjunto de crenças, é um conjunto de comportamentos, é um conjunto de atitudes, de normas, de orientações que são vivenciadas dentro da empresa. Então, se você quer ter uma cultura de vendas forte, você precisa criar esse ambiente para que essa cultura se estabeleça, tá bom? Então, uma das coisas importantes é você estabelecer uma visão de treinamento, né? Então, a empresa tem treinamento, não é aquele treinamento palestrinha de 1 hora, também não é um negócio que fica 50 dias numa sala de aula, né? Não é isso, não estamos sendo treinados para pilotar um avião, mas eu estou falando de uma carga de treinamento que permita que o vendedor entenda o mercado que você atende, quem é o cliente que você atende, qual é o produto que você vende, como se vende esse produto, né? Quer ver uma coisa que eu trabalho nas empresas, né? Já fiz isso bastante, e quando eu sou acionado, presto essa consultoria, as empresas elas não têm uma metodologia de vendas. Então, qualquer um que estiver aqui comigo, né, e vai passar aqui por essa live, eu tenho certeza que o seu negócio precisa fazer uma metodologia de vendas. Não tem como se vender no freestyle. Não tem como se vender de qualquer jeito. Aí é amadorismo. Né? Infelizmente, é assim que acontece. Né? As empresas chegam e falam, olha, meu filho, você vai vender essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui tem essa tabela e tchau e benção, se vira. Tá? Então, infelizmente, é assim que acontece no mercado. Mas eu estou te dizendo que isso é uma abordagem amadora. Então, agora a gente entrou no segundo momento, né, desse framework, dessa estrutura, que faz uma empresa montar um time de vendas campeão, que é ter treinamento. Mas como é que você vai treinar se você não tem uma base? E aí que a gente trabalha apoiando as empresas a criar os seus playbooks. Né? O americano usa essa expressão playbook, ou uma tradução literal, o livro do jogo. Como é que se joga naquele campo, naquele mercado, com aquele cliente, com aquele produto, com aquelas condições comerciais. Então, quando você cria um playbook, você orienta o teu time comercial a vender. E você imagina que você tenha, Igor, 10 vendedores, 100 vendedores. Se todos estiverem orientados por um playbook, com as melhores práticas de vendas do seu negócio, o que é que vai acontecer com esses 100 vendedores? Concorda? Que a produtividade deles vai subir. A gente vai ter um aumento de produtividade, porque cada um está indo para uma direção da Terra, do mundo. Todos eles estão, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, né, com a sua natureza, sendo guiados por uma melhor prática de vendas, que é treinada. Tá? Comentários? Uau. Tem a pergunta aqui da Karine, ó. Como você vê esse mercado hoje? Então, realmente tem mais candidatos Nutelas? Como tem sido essa visão? Ok. Como eu sou uma pessoa da área comercial, né? Estou na posição de liderança, a gente fica um pouquinho mais cascudo, sabe, o Igor? E eu tenho refletido bastante sobre o meu posicionamento, né? Porque a gente está diante de um entrelaçamento, né, geracional muito grande. E eu, com 54 anos, sou de 71, né? Geração X, não sou igual da geração Y, e nem da geração Z, que está causando aí, tá? Então, o que eu diria em relação a essa resposta, o Karine e colegas aqui, né? Que eu acho que o empreendedor ele tem uma oportunidade de transformar a empresa dele num centro de treinamento, num centro de desenvolvimento, porque quando eu vejo, né, um pouco da geração Y e um pouco da geração Z chegando no mercado de trabalho com várias abordagens questionáveis, eu fico perguntando, faltou pai, faltou mãe, faltou orientação, faltou direcionamento,
né? Talvez a cabeça foi tomada por uma ideologia que não é uma ideologia da realidade, né? Porque a gente tem que lidar com a realidade. A realidade ela é composta de resultados. Né? A realidade ela é composta de resultados, de entrega, de performance. Isso vale para qualquer área. Então, respondendo essa pergunta, eu tentaria recuperar essas pessoas. Eu tentaria ajudá-las a se desenvolver. E aí volta de novo. A sua empresa é um centro de treinamento? A sua empresa tem uma cultura de desenvolvimento de pessoas? Né? A sua empresa entende como é que monta essa estrutura de desenvolvimento de pessoas? Eu respondi dessa forma. Aí. E faz muito sentido se posicionar, né? Devido de tanto a geração Y e Z com o excesso de informação, de oportunidades no digital, né? Onde faz muito dinheiro nos bastidores. E Uhum. quando você vai para uma área comercial, quando você está ali no PAP, né? Você com a pessoa negociando, né? Óbvio que é uma experiência totalmente oposta do bastidor que o Uhum. digital hoje tem como oportunidade, né? Então, de É. fato, ter essa cultura de desenvolvimento vai ser um diferencial, porque vai ser, penso eu, tá, Marcos, que vai ser muito mais complicado você achar vendedores minimamente formados, assim, com essa casca, com essa resiliência que você citou algumas vezes, a competência da resiliência. Né? Então, Uhum. eu vejo que esse posicionamento de se ter uma cultura de desenvolvimento vai ser de muito valor. Legal, E legal. comentaram aqui, é incrível como as empresas desperdiçam dinheiro por não ter um processo de contratação e de treinamento definidos. Exatamente. É. É aquele negócio, né? Então, quando você. O processo ele acontece de uma forma errada, ele vai causar custos, né? Que é o que a colega Katrina está comentando aí. Ele vai causar custos porque você vai querer remendar um processo que começou errado, né? Vamos por partes de novo. Você tem no processo de recrutamento de seleção, mas não tem uma cultura de vendas implementada, não tem um processo de treinamento continuado, né? E a empresa não sabe como fazer isso, ela não entende como fazer isso. Então, as pessoas, elas precisam ser continuamente treinadas, né? A área comercial, de novo, é uma área de performance. Então, o treinamento, ele é contínuo. Aí entra um papel, viu, Katrina, aproveitando o teu comentário, que eu acredito muito, né? É uma crença pessoal, né? Como professor, como mentor, como treinador nesta área, né? Que um grande, né, ponto é transformar os gestores da área comercial, sejam eles supervisores, coordenadores ou gerentes, em treinadores de vendas. Tá? Então, toda empresa que tem na sua liderança treinadores de vendas vai ter uma equipe comercial fera, top. Por quê? Você tem um treinador que está todo dia te orientando. É como, né, quem, a gente faz academia, né? Eu faço condicionamento físico, musculação, faço karatê. Então, eu preciso ter um professor que me orienta nos exercícios físicos. Eu tenho um mestre que me orienta na faixa que eu estou dentro do karatê. Precisa ter isso, precisa ter alguém que oriente. As pessoas não podem ser jogadas a seu bel prazer, né? Numa cultura laissez-faire, né? Como você fala em francês, fica do jeito que está e cada um faz o que quer. É aí que a coisa desanda, porque eu contratei correto, mas não dei continuidade e não sedimentei aquela cultura comercial, a coisa se perde, ela vai se perder, tá bom? Show de bola. Dentro de tudo que você já pôde, dentro do seu know-how, da sua vivência, quais valores dentro de uma cultura
contribuem dentro de todo esse mapeamento de todo esse repertório? Qual valor que você viu que se repetiu olha, aqui teve esse valor, deu certo. Esse também bateu ali, deu certo. Sabe? Qual valor que você viu que se repetiu nos times de vendas com alta performance? Então, de novo, né, os valores, né, eles são um composto que estão dentro de uma tríade, visão, missão e valores, né, apesar de ser um assunto batido, de novo, você pegar cada 10 empresários, 9 não sabem nem o que nós estamos falando, né, ou se tem isso, tem mais ou menos, tá? Então, isso é muito particular, muito pessoal, mas quando fala de valores, né, alinhados para o time de vendas, eu diria que passar um valor, por exemplo, somos focados em resultados, né? Foco no resultado, é importante. Né? O time comercial tem que entender, olha, eu entrei dentro de uma empresa e essa empresa tem foco no resultado. Né? Aqui valorizamos o aprendizado. Opa, né? Os melhores vendedores são pessoas que aprendem continuamente, que conseguem aprender. Né? Agora, com o IA acontecendo aí, né? Não é que a IA vai tomar o emprego das pessoas. As pessoas que dominam IA tomarão o emprego das pessoas que não conhecem IA. Simples assim, tá bom? Né? Então, eu diria que esse é um valor, uma orientação para o aprendizado, valorizar o aprendizado, resiliência, né? Nós não desistimos, né? Então, eu diria assim que a empresa tem que buscar esses valores, mas normalmente eles estão voltados a aprendizado, estão voltados ao foco no resultado, estão voltados à capacidade de persistir e ter resiliência, porque a área comercial é uma área de não, é uma área de negativas, né? Uma área onde a pessoa for sensível e ela leva para o coração dela. Cada negativa ela não consegue trabalhar. Imagina uma pessoa que vai fazer PAP, né? Eu sou da escola de PAP, de pastinha, né? A gente brincava na nossa época. Então você vai numa empresa, visitar 10 empresas, talvez eu vou tomar 9 nãos. Né? Se a pessoa não tiver a capacidade de ressignificar aquilo, não levar para o coração, entender que faz parte do jogo, então, o Igor, eu diria que esses, dentre vários valores, né, que podem ser colocados para a comercial, esses três são muito importantes, né? Orientação para o resultado, orientação para o aprendizado e uma orientação para resiliência, para persistência, para continuar, ressignificar as derrotas, as objeções, os nãos. Você citou ali de novo a palavra resiliência, né? O quanto essa área comercial ela exige essa competência emocional Muito, da resiliência. muito. Você pode dar uma pincelada assim do quanto o emocional das pessoas interferem na sua performance? Posso Dentro dar de, sim. Posso dentro dar de sim. tudo que você Uhum. já viu. Porque tem muitos casos, pelo que eu consigo ver, que às vezes falta mais competência emocional do que técnica, né? É. E você falou um negócio, o Igor, muito importante e relevante, tá? Também, né? Eu acredito muito que a atitude, ela dentro desse composto, né, atitude técnica, a atitude, ela é capaz de ganhar o jogo, né? Como tem eu gosto de frases, né, de pensamentos, de reflexões, e tem algo mais ou menos assim, um pensamento que é mais ou menos assim, que a atitude, ela vence o talento quando o talento não tem atitude. A atitude vence o talento, vence a técnica, quando a técnica, o talento não quer fazer força. Então, essa parte atitudinal, né, comportamental, ela é muito importante. E trazendo para aquilo que você comentou, que é o aspecto da resiliência, né, essa força, essa capacidade de se renovar, né? Eu gosto muito de uma outra área, como eu sou apaixonado por autodesenvolvimento, né, acho que vocês devem estar percebendo aqui, né, eu vivo isso, respiro isso, né, eu acho que o autodesenvolvimento me ajudou como pessoa, né, eu fui o primeiro ajudado nisso, tá, não é que eu saí ajudando os outros, não, eu acredito que o autodesenvolvimento me ajudou muito, né, a entender quem eu sou, a colocar minha cabeça no lugar, a tratar com as situações da vida. Então, eu ter sido agraciado, né, por Deus,
dentro de uma área de treinamento, foi o maior presente que eu ganhei, tá bom? Então, eu acredito muito em desenvolvimento. E aí tem uma coisa, quando você fala de saúde mental, dessa baixa resiliência, ou essa parte de inteligência emocional, é que as pessoas têm muito pouco autocuidado, tá? Eu diria assim, se eu tivesse que fazer uma entrevista, uma pesquisa, tá? Científica, cada 10 pessoas, né? Uma amostragem, cada 10 pessoas, 9 tem problemas de autocuidado. E aí, se a pessoa trabalha na área comercial e não tem uma visão de autocuidado, ela não cuida da mente dela, não cuida das emoções dela, ela não cuida do físico dela, né, da saúde dela, ela não cuida da espiritualidade dela, tá? E aí, respeitando outras formas de crença, né? A nossa relação com algo que transcende a nossa existência. Veja, a pessoa não tem problema, não tem cuidado com autocuidado. Aí tudo mais, o Igor, não sei se estou conseguindo te responder, vai ficar frágil, vai ficar complicado. E dentro de uma arena chamada vendas, vai complicar mais ainda. Exato, porque o quanto essa área comercial ela é abastecida por autoconfiança. Vendedor Exatamente. sem autoconfiança, ele não performa. Eu ouvi uma vez que a venda ela é sobre energia. A energia de quem vende tem que ser mais alta de quem compra. Uhum. Quando se está invertida, a venda não acontece. Faz Então, sentido. sem uma saúde mental, você entender que o não daquela pessoa não é porque ela não gostou de você, ela não te achou fofinho, ela não gostou das. Não é nada sobre você. Não. É sobre o não para aquilo que você vende. Isso. Agora, se todo não você leva pro teu pessoal, porque não me achou bonito, porque não é sobre você. Daí, essa falta de autocuidado abaixa a autoconfiança, a autoestima. Então, eu consigo ver que a área comercial é muito sobre energia. Quem vende tem que estar muito mais entusiasmado com moderação de quem compra. Porque se Isso. isso se inverte, desculpa, né, não tem performance, né? Porque É. você tomar 12 não seguidos e continuar para chegar num sim no 13º, você precisa manter essa tua mente muito focada, muito resiliente, né? É. Entender que não é um não para você, pessoa. É um não para aquele serviço, para aquilo que você vende hoje. Né? Enquanto a saúde mental ela tem que estar muito bem em dia, né? É. E aí você me fez lembrar uma coisa, assim, por exemplo, uma operação de inside sales, né, que é uma operação de vendas internas, né, então, ou seja, toda a operação de vendas, ela é feita por telefone, né, por acionamentos telefônicos. Eu estou excetuando aqui call center, tá, telemarketing, que aí eu já não coloco dentro dessa mesma categoria, acho que já é uma outra proposta, inclusive que está morrendo, está em desuso, está condenada a desaparecer, né, até por causa das IAs e tudo, mas estou falando uma venda inside sales, né, uma operação inside sales. Imagina, Igor, em média, são 100 acionamentos por dia. Né? Você imagina você fazer 100 acionamentos por dia e tomar 90 negativas, né? Desde que não consegue falar, não é a pessoa, não tá, não quer, né? Ou atendeu, mas aí no meio do desenvolvimento ali a pessoa declinou. Precisa ter uma saúde mental. E aí, quando fala de energia também, só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui, pessoal, isso é treinável, tá bom? Isso é treinável. Partindo do pressuposto que a pessoa gosta de atuar em vendas, partindo do pressuposto que ela tem um perfil comercial, né? E eu quero fazer uma ressalta aqui, tá? Eu não vou atuar numa área que eu não tenho afinidade. Porque às vezes você fala, todo mundo pode ser vendedor. Eu discuto isso. Eu discuto isso. Uma coisa é querer ser vendedor, uma coisa é querer ter comissionamento, uma coisa é querer ganhar comissionamento, outra coisa é você ter estofo, né, como dizia o Jack Welch, para, dentro de uma área comercial, você conseguir conviver ali, né?
Então, essas etapas têm que ser superadas. Agora, dentro da área comercial, se você tem perfil, se você gosta de vendas, se vendas é o teu universo, né? Eu quero dizer que é treinável, tá bom? De novo, cuida da tua mente para você ver. Tenha a mente em dia, né? Dos conteúdos que você consome. Cuida das tuas emoções, né? Do teu coração, libera perdão, não seja uma pessoa rancorosa, né? Seja uma pessoa grata. Cuida das suas emoções, cuida do teu, ressignifica as coisas que você já passou sentimentalmente. Cuida da tua energia corporal, né? Vai fazer academia, vai andar, vai caminhar, vai pegar aquele cachorro que faz cocô lá na tua casa lá e vai fazer 15 minutos de caminhada, né? Porque, desculpa, todo mundo inventa para não ir para academia, né? Para não fazer exercício, tá bom? E tem um contato com a tua espiritualidade, né? Como que você vai ficar ruim? Como que você não vai ter energia? Na minha cabeça, de forma científica, eu não vejo como, né? Eu também tenho especialização em psicologia positiva e eu não vejo como pode dar errado, tá bom? Só pode dar certo, né? E eu queria comentar agora, o Igor, para a gente ir para o último bloco, né? Que o papo é bom e o tempo nosso voa, né? Então, a gente falou de um primeiro assunto aqui, pessoal, recrutamento e seleção. É bom, se você está chegando agora, volte lá depois e pegue do início. Se eu não me engano, o Igor falou que vai deixar só por 24 horas no ar. Aí depois vai sair do ar, pessoal. Aí vai falar lá com o pessoal do Empreenda Mais, tá? Então, primeira coisa para você cuidar, recrutamento e seleção. Segundo ponto, treinamento. Treinamento, tá? E terceiro ponto e último, que eu não comentei ainda, é a área comercial precisa ter um sistema de remuneração inteligente. Ou seja, você precisa desafiar e recompensar as pessoas, digo. Se isso não existe dentro da área comercial, a sua área comercial vai dar errado, porque você tem a pessoa certa, né? Você está treinando a pessoa certa, mas você não desafia e não recompensa. Como que vai funcionar? A área comercial é movida à recompensa, tá bom? E aí, sem discussões filosóficas, dialéticas, né, e morais, vamos ser pragmático aqui, o vendedor que vende bem, ele precisa ganhar bem. Aí você vai em mais empresas, tem teto de salarial. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que vendedor que vende bem tem que ganhar bem. Ah, mas Tom, e se ele virar, desculpa a expressão, virar um gato gordo? Aí faltou gestão, né? Porque eu posso ter vendedores que ganham muito bem, né? Dentro de uma startup que eu faço parte aqui em Curitiba, eu tenho vendedores que tiram 9 mil, 10 mil reais só de comissão. E não é por isso que eles estão sentados lá na cadeira comendo salgadinho, tá? Então, a gestão, né, que é o ponto anterior, a cultura de treinamento, ela precisa acontecer, tá? Mas o terceiro ponto e último aqui, né, que eu queria ouvir vocês, está fazendo sentido, é que precisa ter um sistema de remuneração inteligente. Ah, Tom, mas eu não concordo que o vendedor ganhe X% de comissão. Então, você está fazendo a precificação errada. Então, você já tem problemas lá, né? Como consultor na área de negócios, né? Como coach de negócios, eu já diria que lá na dimensão financeira de custos, você tem problemas ali, né? Custos diretos, custos indiretos, suas despesas, tá meio bagunçado isso daí, tá bom? Não é que as pessoas não podem ganhar mais. Claro que elas podem ganhar mais. Pode ser que o seu comissionamento não esteja dentro do produto, da tua margem de preço. Aí é outra discussão. Dentro da sua margem de preço, né, do teu custo, você pode colocar, sim, deve colocar um dos custos que é o comissionamento. E ele tem que ser variável, tá bom? Então, a equipe comercial é movida a metas, desafios e recompensas. Uau, sensacional. E um desses 14 dias, Marcos, nós vamos ter duas pessoas falando sobre gestão financeira. Legal, muito bom. Então, são 14 dias assim com convidados com bagagens totalmente complementares. Legal. Então, e agora eu quero saber de você, Paulo, uma última pergunta aqui. Eu estava guardando aqui para o final. Você comentou de teto, né? Romper teto. O quanto é saudável ou se é possível ter uma
área comercial sem salário fixo ou uma remuneração fixa. Isso existe ou fixa, mas comissão funciona bem? Você disse do gato gordo, às vezes pode se cair de um vendedor se acomodar no fixo e desleixar um pouco do, da comissão. Como que você vê isso? Então, nesse terceiro bloco, o Igor, né, que envolve a parte de desafios e recompensas, a empresa tem que pensar em três pontos básicos. Né? Acho que a primeira, o pacote de benefícios que ela pode dar. Né? Eu não posso dar um pacote de benefícios que a minha empresa não comporta, mas um pacote de benefícios básicos, né? Às vezes vale transporte, vale alimentação, uma cesta básica, cada empresa tem a sua realidade, mas tem que pensar nisso, tem que ter um pacote de benefícios. Segundo ponto, o piso do salário da classe. Né? Eu não posso ficar abaixo da classe. Então, para aquela função, para aquela classe, né? E aí agora estamos com o Brasil, não quero entrar nessa seara hoje, né? Mas está recheado de sindicatos aí, mas tem orientação nesse sentido. Então, eu preciso estar dentro do piso da categoria. E aí o outro ponto é comissionamento. Se é uma comissão variável ou não tem comissão, uma comissão, vamos dizer assim, fixa, né? Eu diria o seguinte, ó, eu penso que dentro do lado do mundo que nós estamos, que é a América do Sul, né? Temos muita influência americana também, né? Eu acho que não funciona, não vejo que funciona o sistema de não ter comissionamento, tá? Ou ter um comissionamento fixo, né? Por quê? Se eu for lá para a Europa, né, for lá para os países nórdicos, né, for lá para a Inglaterra, é outra cultura. Né? Então, eu já atuei muito em multinacionais, também atendi multinacionais, já fui executivo de multinacionais, eles têm um pacote de benefícios, né, de regalias tão grande que o vendedor ele se sente motivado a vender, né, atingir as metas, mesmo não tendo uma comissão variável. Mas isso é lá na Inglaterra, né? Eu trabalhei em Portugal já, por exemplo, você vai nos países nórdicos, é outra cultura. No Brasil, país latino, país com forte influência americana, né? Os americanos são os maiores vendedores do mundo, tá? Não sei se você sabia disso. O comissionamento variável, ele vai fazer toda a diferença. Não tê-lo dentro do nosso país, da nossa cultura, vai criar aquele estigma do por que eu vou correr mais, né, se eu não vou ganhar mais? Então, o comissionamento variável ele tem essa ciência por detrás. Tá? Ele precisa existir para que o vendedor vá atrás da meta. Precisa existir para que o vendedor vá atrás da meta, supere a meta. Né? Por isso que eu sou a favor de um comissionamento sem teto, variável sem teto, mediante as metas. Ah, eu não consigo pagar, então suas metas estão erradas. Ah, eu não consigo pagar, então sua precificação está errada. O teu posicionamento de preço está errado. Alguma coisa está errada desse lado de cá, tá? Porque não faz sentido se essa garrafa aqui vem 250 e eu já separei que 30 do vendedor, se eu vender 1.000 garrafas delas, você está entendendo que eu já peguei o meu custo, já cobri o meu lucro e o valor que estava para o vendedor. Gente, não tem porquê ter uma cabeça pequena, né, mesquinha, desculpa a expressão, tá? De não pensar dessa forma. Então, alguma coisa lá do lado financeiro da tua empresa, precificação, posicionamento de mercado, deve estar errado, tá? Então, não sei se eu te respondi, Igor, mas eu sou a favor de comissão sem teto, mediante a performance. Performance, tá? Não tem performance, ganhei 1 milhão no mês, no outro mês fiquei parado olhando para as nuvens. Será que você vai ficar dentro da minha empresa? Na minha empresa eu diria que você não vai ficar. Ou pelo menos vai subir uma bandeira amarela dizendo o seguinte, ó, cara, alguma coisa errada, você precisa se mexer. Segundo mês com o mesmo comportamento, talvez aqui não é o seu lugar. A Caterina fez uma pergunta aqui, Tom. Como motivar a equipe a atingir as metas sem que seja, nem que tenha essa percepção de um ambiente tóxico? Ou de estar sempre ali forçando e tal. Como motivar a equipe a atingir as metas sem ser tóxico?
Então, aí, Catrina, só essa sua pergunta dava uma outra live, tá? Dava uma outra live. Então, eu tenho alguns senões e algumas discussões a respeito do ambiente tóxico, tá? Vamos colocar, então, dentro de alguns parâmetros aqui, altura, temperatura e pressão normal, né? Então, se você tem lideranças de verdade, que incentivam as pessoas, que treinam as pessoas, né? E que cobram delas, eu gosto muito do Bernardinho, né? É um parâmetro como treinador para mim, tá? Apesar de ser do esporte, mas ele tem muita coisa que ele traz. Ele diz o seguinte, né? Os melhores líderes, os melhores treinadores são igual mãe. São igual mãe. Mãe pega no pé, né? Talvez um pai, a gente às vezes faz uma vista grossa, né? Tem que ser um líder da nossa casa, né? Mas eu acho que a mãe é aquela, a melhor mãe é a mãe que pega no pé, tá? Então, eu colocaria assim, que isso não é ser tóxico. Isso é exigir que as pessoas cresçam, que elas se desenvolvam, né? E dar caminhos para que elas façam isso. Só que eu não posso, Katrina, andar com o pezinho da pessoa. Eu não posso andar com a perninha dela. Ela terá que andar com o seu próprio pezinho, com a sua própria perninha. Não tem como andar com a perninha dela, né? Cada um tem que andar com a sua própria perninha. Então, altura, pressão e temperatura normal, eu não vejo que essa abordagem de cobrança, de incentivo, de acompanhamento, né, de orientação seja tóxico, tá bom? Agora, se o líder é um boçal, né, um cara que é um assediador moral das pessoas, não dá treinamento nenhum, só cobra, aí você tem um ambiente tóxico, né? Então, eu queria fazer esse paralelo. O outro paralelo é, quando a pessoa diz ambiente tóxico, eu fico pensando, como essa pessoa se cuida? Né? Como essa pessoa se cuida? Será que, de novo, o assunto autocuidado está sendo por essa pessoa praticado? Sabe o que eu descobri, Catrina? Né? Nesses poucos 54 anos, né? Deu um voto para esse senhor aqui que vos fala, que muitas vezes a maioria das pessoas que reclamam de ambiente tóxico são pessoas que estão intoxicadas. E elas não se intoxicaram dentro da empresa. Elas se intoxicaram na sua rotina. Rotina com futilidades, rotinas medíocres, falta de autocuidado, né? Saúde física, física, mental, espiritual, emocional horríveis. E quando elas entram dentro da empresa, e dentro daquela empresa, se existe uma dinâmica que busca resultado, que performance, né? Ah, o ambiente é tóxico. Então eu faria esses dois paralelos, sabe? Não sei se fez sentido, Catrina. Igor. Uau, sensacional. Eu acho que foi uma noite muito rica hoje. Muito, Legal. muito rica. É impossível não se ter um time campeão se seguir tudo que se foi falado aqui hoje. E o quanto o dono do negócio tem que ser uma pessoa ensinável também. Perfeito. Sem isso, sem ele ser ensinável, com a virtude da humildade para reconhecer que talvez falta dele conhecer mais do seu negócio, porque quanto mais eu conheço do meu negócio, mais eu entendo que perfil que eu quero dentro da minha empresa. E quanto mais eu me conheço, mais eu influencio na cultura que eu tenho dentro do meu negócio também. Verdade. Então, obrigado, Marcos, por nos servir tão bem aqui hoje. Deus abençoe e multiplique cada vez mais Eu que agradeço. o seu caminho. E eu queria saber se você está com alguma vaga de algum evento, alguma coisa aberta hoje. É hora de nós retribuirmos um pouco do tanto que você nos serviu aqui hoje. Muito bom mesmo hoje. Legal. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui, né, nessa sexta à noite, agora são 9h42 do dia 14, aqui dessa sexta-feira, tá? Agradecer a todos que ficaram online aqui, né, e todos aqueles que vão passar por essa live, ó, o Igor falou que vai ficar só 24 horas, pessoal, vai sair do ar, hein? Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar contribuindo. Isso que eu fiz aqui, Igor, faz parte da minha natureza, eu não consigo entregar algo que não seja bom. Não consigo. Eu sempre vou fazer o meu melhor. Sempre vou fazer o meu melhor. Sempre, 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 sempre vou fazer o meu melhor. Tá? Então, eu entreguei aqui o meu melhor. Karine, estou tentando aqui te pagar
as minhas ausências nos nossos eventos presenciais, tá bom? Então, eu estou tentando aqui te pagar, tá? Eu sempre entrego o meu melhor, tá bom, o Igor? Agradeço a tua gentileza, o teu carinho aí, você, carinho, e todos aqueles que estiveram aqui, tá bom? Me visite ali, né? marcostom.oficial, tá? Aqui no Instagram, tem ali o meu site, eu tenho um projeto, de novo, de um livro, né? Faça contato ali na minha bio, é só clicar na bio ali que você vai ver várias opções para fazer contato comigo. Mas, em geral, eu estou desenvolvendo 3 frentes, tá? A primeira, que é uma área de mentoria para empresários, né? Donos de empresas, tá? Que querem, por exemplo, 2 vezes por mês, ter um papo cabeça sobre a sua empresa e levar a sua empresa para o próximo nível. Essa é uma atividade que eu faço. Segundo tipo de desenvolvimento é o treinamento de lideranças, né? Eu acho que deu a perceber aqui no nosso bate-papo como a ausência de lideranças dentro das empresas é um problema gigante, tá? E aí eu falo de tudo quanto é empresa de tamanho que você possa imaginar. Então, programas de formação de lideranças, eu tenho feito isso, né, no Brasil todo, né? Inclusive, eu fui chamado para empresas em Brasília, por exemplo, tá? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e essa parte de desenvolvimento de times comerciais, né, de treinamento de times comerciais. Né? E a minha última paixão, né, a minha paixão é a dona Alessandra, que é a minha esposa, e a minha filha, que é a Valentina, né? Mas minha paixão profissional, que é esse meu projeto do DGE, Deus na Gestão da Empresa, onde eu falo muito de princípios, de valores e como os princípios milenares, né, e os valores atemporais, eles podem ser implementados dentro das empresas. Melhores práticas de gestão com princípios e valores atemporais. Então, faça contato comigo se um desses assuntos te interessa, e eu vou ficar à disposição para bater um papo com você, sem compromisso. Maravilha, já vai aqui no perfil do Marcos, acompanha lá ele, clica no link da bio, e também eu tenho um convite a você, empreendedor. Dia 29 de novembro você vai ter uma grande oportunidade de participar de uma imersão de celebração dos 10 anos do movimento Empreenda Mais. Então, vai ser no dia 29 de novembro. Eu vou, Karine. Vai ser num sábado. Então, você vai ter lá janelas de conteúdo sobre como ter um negócio de longevidade, gestão financeira. Vamos falar sobre permissão para ter dinheiro. Vamos romper amarras emocionais. Vamos falar sobre vendas, marketing. E também vai ter uma rodada de negócios, uma dinâmica onde você vai conseguir ter visibilidade do teu negócio, aumentar sua rede de contatos. A gente espera pelo menos 100 empreendedores dos mais diversos segmentos. Então, uma ótima oportunidade de você expandir a sua visibilidade daquilo que você faz, expandir parcerias, por que não ter novos negócios, novas fontes de rendas a partir de um contato que você fez ali. Então vai ser no dia 29 de novembro, das 8h15 da manhã às 5 da tarde, lá no Jardim Botânico, tá certo? E também você vai estar contribuindo com uma ação solidária, que é contribuir com o pessoal do Nova Terra, que hoje acolhe mais de 150 crianças. Então, quanto que custa para participar? É R$ 29,90 ou 1 litro de leite. Tanto o dinheiro quanto o litro de leite vai ser repassado ao pessoal do Nova Terra, e a tua ação vai deixar o Natal, o fim de ano de mais de 150 crianças ainda mais especial. Então, uma baita oportunidade de você estar em um ambiente com conexão, visibilidade, network de qualidade, pessoas visando a mesma coisa, pensando da mesma forma, né, Marcos? E se você tiver um coração generoso, você pode fazer 2 coisas. Você pode comprar o ingresso ali, de novo, vai ter uma reversão para uma instituição, né, que cuida dessa parte social, R$ 27 e pouco de investimento, e você pode trazer o litro de leite também, olha. Se você está com o coração generoso, né, faça o bem, tá bom?
Sensacional. Então, assim que eu me despedir aqui do Marcos, eu vou continuar aqui com o plantão de dúvidas, tá bom? Dúvidas sobre estacionamento, como que é a alimentação, enfim, tem mais coisas, tá? Mas dia 29 você vai estar com a gente, eu espero. Você vai clicar no link da bio. Marcos, tem gente que fala, depois que eu escovar o dente, depois que comer, eu vou lá e faço. Sempre deixando depois. E saiba, Nossa, nós. E faz não é agora. marketing, não é gatilho de escassez, não é. Mas já estamos chegando a quase 50% das cadeiras ocupadas. Então, são um pouquinho mais de 100 pessoas, então nós já estamos quase chegando a 50% disso. Então, se você não tomar atitude agora de clicar no link da bio, você vai Ali, ficar ó. de fora desse evento e você vai perder uma baita oportunidade de visibilidade, conhecimento, conexão, tá? E de uma boa ação solidária também. Marcos, quero te fazer uma pergunta. A última da noite. Uhum. Uma mensagem de 2 minutos vai aparecer no celular, no rádio, no jornal, na TV, para 8 bilhões de pessoas. Qual seria a sua mensagem? Legal. A mensagem que eu diria é que a sua verdadeira identidade, ela é espiritual, né? Então, antes do teu RG, da tua família, daquilo que você tem, construiu, nós temos uma identidade espiritual, dada pelo Criador. E ele diz na sua palavra que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, você tem valor, você é importante e Deus te ama. Um beijo no coração de todos vocês.